Charlie Kirk morreu. E tudo o que ele mais queria era o debate entre esquerda e direita, de forma civilizada, calma, argumentativa, partilhando ideias diferentes, para que a sociedade pudesse dialogar e pudesse avançar o país. Era um defensor acérrimo da unidade americana e tudo o que ele queria era que o país pudesse estar unido e permanecesse firme aos desafios que tem enfrentado. Infelizmente, isso não foi possível, porque do outro lado existe uma força destruidora que não quer parar e não quer permitir que quem tem ideias diferentes possa ter liberdade de expressão. E por isso, aquilo que eles não conseguiram fazer com argumentos, fizeram-no com balas. E eu digo eles, porque não só aquele indivíduo, aquele assassino, acabou com uma família e deixou duas crianças órfãs, mas um grupo de pessoas jovens, homens, mulheres, todo tipo de classes, celebraram a sua morte, regozijaram a sua morte nas suas redes sociais e graças a Deus que muitas entidades patronais têm despedido essas pessoas porque perderam toda a humanidade e perderam toda a compaixão pelo ser humano. Apesar de haver uma pessoa com uma ideia diferente da deles, está um ser humano, está alguém que tem uma família, tem uma história, tem uma identidade que deve ser respeitada. E a esquerda, infelizmente, perdeu o respeito e a dignidade humana já há muito tempo. E, na verdade, aquilo que eles defendem é justamente o contrário da dignidade humana. Charlie era um ativista político. Aliás, era um líder político. Era um jovem que, aos 18 anos, criou uma associação chamada Turning Point US, que tinha como objetivo debater e espalhar ideias conservadoras no mundo estudantil americano, entre as escolas secundárias e as faculdades. E o movimento começou pequeno, espalhou-se a nível nacional. Charlie criava eventos grandes e vários jovens aglomeravam-se para participar e fazer parte desse movimento que agora tem uma projeção nacional e até mesmo internacional. Eles têm uma filial no Reino Unido chamada Turning Point UK e outras subdivisões mesmo nos Estados Unidos. Inclusive eles têm uma chamada uma direcionada para a comunidade afro-americana, e isso é uma contra-argumentação e a refutar daqueles que dizem que Charlie Kirk é um supremacista branco. Até, inclusive, muitos dos seus apoiantes eram afrodescendentes, do qual eu me incluo, e uma delas, bem conhecida, Candace Owens, é uma grande amiga do Charlie Kirk e da sua família. E o que a morte dele veio trazer é essa brecha da sociedade americana, e não só americana, mas a sociedade ocidental, que é irreparável e irreconciliável. Charlie era uma grande inspiração para muitos jovens. Jovens cristãos, conservadores, que outrora tinham medo de expressar a sua opinião na escola, com medo de serem cancelados, com medo de perderem os seus amigos, com medo de perderem oportunidades de emprego, com medo do isolamento, passaram a ter uma voz, passaram a ter um modelo, passaram a ter esperança. Muitos jovens conservadores americanos e na própria Europa que tinham também medo de expressar e de poder abertamente dizer as suas opiniões a nível político, a nível das redes sociais, passaram a ter mais coragem. Muitos jovens que não tinham sentido passaram a ter um sentido. Ele passou a ser um modelo. Ele é um jovem que tem família, que tem filhos, que muito rapidamente conseguiu estabelecer a sua vida e com todo o seu esforço, com todo o mérito, alcançou boas condições de vida e era uma inspiração para muitos jovens, era um modelo, era um role model e ele defendia simplesmente as ideias de família, as ideias de ter um propósito, as ideias defendia a fé cristã, inclusive era um evangelista e em qualquer
qualquer momento ele não perdia a oportunidade para expressar a sua fé, para ajudar jovens que estavam perdidos, que estavam vazios, que estavam com medo, que estavam sem identidade. E não falta por aí na internet jovens que foram transformados pelas suas vidas. Jovens que tinham medo de expressar a sua opinião e passaram a ter mais confiança em si mesmos. Jovens que estavam com desafios na sua sexualidade e na geração de 2000 é muito natural isso acontecer. Graças a ele passaram a ter confiança e a aceitar a sua biologia. E o Charlie Kirk, em suma e em resumo, ele é o melhor do que a nossa geração conseguiu produzir. O Charlie Kirk é, passando aqui à nossa realidade portuguesa, é como a Rita Matias. Rita Matias é a jovem que tem mais influência e mais admiração a nível político e mediático em Portugal, e o Charlie nos Estados Unidos e a nível internacional. A morte dele foi muito sentida, eu próprio fiquei também de luto com a sua morte e fui naturalmente afetado. E o que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos é uma divisão irreconciliável, e o que vai acontecer no futuro, não sei se acontecerá ou não, uma guerra civil. Não sei se com armas, mas socialmente, em que de um lado vai estar os conservadores, aqueles que defendem os valores do Ocidente, do outro lado a esquerda globalista, progressista, e também defensora das causas de Gaza e outras causas que agora estão na moda. E com isso, o que vai acontecer é uma guerra feroz em que um dos lados irá ganhar, em que um dos lados irá prevalecer, porque são visões diametricamente distintas e totalmente opostas. Mas tu deves estar a perguntar porque é que isto aconteceu e como é que nós chegamos a este lugar? Como é que nós chegamos a um lugar em que, numa família, pais e filhos estão em divisão? Uma família em que hum, comunidades estão divididas, em que nações estão divididas. E vemos isso nas eleições. 50, que está dividida em 50% a maioria das eleições. Já nenhum partido consegue maioria absoluta, porque de um lado existem conservadores, do outro lado existem os liberais. E porquê é que isto aconteceu? Isto iniciou-se com a esquerda. A esquerda, que no fundo, ela é comunista, ela tem uma nova roupagem atualmente com novas ideologias, como o transgenderismo, ou a ideologia de género, a ideia que o sexo é uma construção social, não é biológico, a ideia do multiculturalismo, ou melhor, o abraçar de culturas estrangeiras e o rejeitar da cultura ocidental, as ideias de globalização, em que já não existem mais nações, não existem mais fronteiras, podemos receber todo tipo de pessoas ilimitadamente, as ideias da moralidade, da decência, e nesse sentido nós chegamos a este ponto porque a esquerda, no fundo do fundo, ela é totalitária. O objetivo da esquerda é, de uma forma agressiva, manipuladora, disfarçada, influenciar a sociedade a seu favor. E é natural que, politicamente, nós queiramos convencer os outros a adotarem as nossas ideologias, a nossa forma de pensar. Agora, não é normal que se faça de uma forma maligna, de uma forma de má fé, como a esquerda tem feito. E uma das estratégias que culminou nesta divisão da nossa sociedade é a difamação, é a diabolização e a desumanização. Estas três armas da esquerda criaram uma barreira e uma ditadura que não é física, mas mental e social, em que quem expressasse opiniões que fossem divergentes
com a do pensamento único, iria ser rejeitado e ostracizado pela nossa, pelos mídias, pelas redes sociais, pelas pessoas na convivência social, e com isso nós começamos a nos afastar uns dos outros e a ter dificuldade de discutir assuntos que são importantíssimos para a nossa sociedade, como por exemplo a imigração em massa, que é algo que afeta a economia, a segurança pública, que afeta a segurança social e que afeta mesmo a demografia e a nacionalidade, a pátria, a nação, as nações europeias e americanas, e passou a ser difícil de discutir qualquer tipo de assunto devido a essa barreira. Qualquer pessoa que tivesse uma opinião diferente é cancelada, ela é difamada, ela é chamada a todo tipo de nomes, que é homofóbica, que é nazista, que é racista, que é antifeminista, e com isso a pessoa ela perde a apatia natural e perde a afeição natural, porque quem tem essas características é naturalmente rejeitado, e com isso a desumanização, que a partir do momento que uma pessoa é catalogada como machista, como fascista, ela passa a não ter direito nenhum de estar no espaço público e de não viver. Nós temos os exemplos dos atentados de assassinato do Bolsonaro, os duas tentativas de assassinato a Donald Trump, a vária perseguição política que acontece aqui no Chega pelos cartazes. Os cartazes do Chega são vandalizados, séries do Chega são vandalizadas, e isso não acontecia, e é uma violência política porque o país não via e que acontecia no 25 de Abril. O 25 de Abril não foi logo uma época de paz. Houve grande tumulto e uma grande violência política, tanto do lado da direita como do lado da esquerda, e é o que nós temos visto atualmente, mas mais do lado da esquerda. Nós vemos isso com manifestações, aqui em Portugal não tanto, mas as manifestações feitas nos Estados Unidos, por exemplo, a do Black Lives Matter, com a morte do George Floyd, houve manifestações misturadas com vandalismo, com agressividade, muitos locais, muitas ruas foram ocupadas e criadas assim zonas em que eles é que governavam, digamos assim, e por outro lado também cada vez mais a esquerda usa a estratégia de vandalizar obras de arte em museus, de atirar tinta a políticos, de bloquear o trânsito, de pessoas que não têm nada a ver pessoas que não são governantes, pessoas que não vão resolver os seus problemas e que infelizmente só estão a atrapalhar essas vidas. A esquerda cada vez mais tem intimidade, e se não fizermos, não atuarmos, se não tomarmos medidas, eles vão chegar no poder, e quem é conservador, tu que és conservador como eu, tu que és cristão como eu, tu vais ser perseguido, quer queiras ou não, e quer combatas ou não. E o que é que nós devemos fazer neste momento e qual deve ser a nossa atuação, a nossa resposta a esta ação? Em primeiro lugar, parabenizar a todos aqueles que nos Estados Unidos e no Brasil, todas as entidades empregadoras que tiveram coragem de despedir os seus funcionários que celebraram a morte de Charlie Kirk. Nós não podemos celebrar a morte de ninguém. Isso é um sintoma de que a sociedade e a humanidade está doente. A humanidade está a perder a sua humanidade. E isso é um sintoma mais grave daquilo, de todos os valores, toda a afeição natural que o ser humano ele tem, e são atributos que foram dados por Deus. E foi um grande passo que a nossa sociedade está a ter, de cancelar esse tipo de pessoas que celebraram, para que elas possam aprender, e que elas não devem ter sustento nenhum se elas apoiam a morte, se elas apoiam a orfandade, apoiam a maldade dos seus concidadãos.
e que apoiam valores que são contra a nossa civilização. Mas mais do que isso, nós temos de, como conservadores, como tradicionalistas, como defensores dos valores da família, da iniciativa privada e todos os valores da nossa civilização, nós temos de ter um ponto em primeiro lugar, de defesa frontal, feroz e corajosa dos nossos valores, para que a nossa sociedade não perca a sua identidade, que aliás já há muito tempo tem perdido, mas esses valores têm de ser defendidos. Nós não conseguimos entrar numa guerra sem saber qual o nosso lado, sem saber qual a nossa terra, sem saber quais os valores que nós estamos a defender. E nós temos de entender muito bem aquilo que está em jogo. Nós estamos a defender o cristianismo, nós estamos a defender a moralidade, nós estamos a defender o capitalismo e o progresso tecnológico e qualidade de vida e social do mundo, estamos a defender a família, estamos a defender o ser humano na sua máxima dignidade e com todos os seus direitos, estamos a defender a liberdade política, nós estamos a defender o desenvolvimento humano e a capacidade do ser humano de poder desenvolver, expressar-se e contribuir para a sociedade. Nós estamos do lado do bem. Do outro lado, nós estamos a falar com pessoas que perderam a total afeição humana, que defendem o aborto, que defendem a eutanásia, que defendem regimes que são totalmente ditatoriais, totalmente contra as mulheres, totalmente contra os homossexuais, totalmente contra a liberdade de quem não é religioso de poder estar de estar na vida pública e nós temos de defender, ter coragem de defender estes valores a nível das redes sociais, que seja em conversas, seja a nível político. Nós não podemos mais ficar na defensiva, acantonados no nosso conforto e indiferentes ao que está a passar ao nosso redor. Há uma guerra invisível. Eu sei que para muitos que estão a ouvir pode parecer estranho e pode parecer que não, as suas vidas não têm impacto nenhum a nível político, mas têm. O facto de tu estás calado, o facto de tu não atuares, o facto de não reagires, dá um sinal para que do outro lado, do lado das ideias da degradação moral, económica, das ideias do mal, podem continuar a imperar, podem continuar a cavalgar. A verdade é que na política e na sociedade, quem consegue forçar os seus valores e as suas ideias são os radicais, são os intransigentes. E do lado da esquerda há uma intransigência nos seus valores. Do lado de quem vem para a Europa e para os países ocidentais, há uma intransigência em não aceitar os valores europeus. Do nosso lado, nós que defendemos esta civilização, nós devemos também ser intransigentes. Nós não devemos, por um lado, devemos defender os nossos valores, por outro lado, não devemos aceitar e tolerar qualquer tipo de violência, qualquer tipo de intimidação, qualquer tipo de humilhação pública e difamação política, e nós devemos reagir e nós devemos ser frontais com os nossos valores, dialogando com respeito, dialogando com dignidade, mas sempre com frontalidade e sem medos. As balas não nos vão parar. Ainda que eles sejam mais agressivos e a violência aumente, nós estamos do lado da liberdade, nós estamos do lado da democracia, nós estamos do lado da moralidade, nós estamos do lado da dignidade humana e por isso nós estamos convictos e firmes daquilo que estamos a defender e cientes de que nós estamos a deixar para trás um mundo melhor, um mundo mais próximo, mais próspero daquele que nós já encontramos. E último ponto, as autoridades políticas e policiais devem atuar, não devem só simplesmente dizer
eu condeno este ato, eu não concordo com este ato. Deve haver sim prisão a todo tipo de pessoas que têm este tipo de discurso, de incentivo, eu não digo prisão, mas coimas. Deve haver uma repressão para pessoas que difamam, que diabolizam, demonizam, sem um real debate político, e ideológico, e sem o respeito. O que está a acontecer é uma total falta de respeito. O André Ventura é totalmente difamado, totalmente injuriado, e infelizmente as coisas têm continuado. Um, e eles sentem-se que e eles sentem-se bem em continuar a fazer isso. A mídia, neste momento, a mídia tradicional das televisões, dos jornais, ela é contra o Ocidente, ele é contra Portugal, contra os Estados Unidos, contra os países europeus, é contra tudo aquilo que nós construímos. E por isso o que eu te aconselho também é a não dar valor àquilo que eles dizem, aqueles comentadores políticos, aqueles jornalistas. No fundo, eles não estão ali para transmitir informação, para transmitir conhecimento ou algum posicionamento crítico. Eles estão ali simplesmente para vomitar as suas opiniões e para influenciar-te a, no fundo, manter os mesmos no poder. Aqueles que fingem que estão a resolver alguma coisa, mas não estão a resolver nada. A polícia não pode permitir que isto continue a acontecer. Ela deve reprimir todo o tipo de violência política e prevenir também através das redes sociais, monitorizando, analisando os comportamentos e impedindo que este tipo de atuações possam acontecer, e continuar a acontecer, para que a nossa liberdade de expressão ela possa ser mesmo liberdade, não é? Porque para haver liberdade de expressão, os outros não podem ter o poder de reprimir essa liberdade. E por outro lado, e finalmente para os cristãos, está na altura de nós abraçarmos e de vivermos profundamente a nossa fé, com toda a convicção, e não temos medo nenhum de evangelizarmos, não temos medo nenhum de dizermos que nós amamos a Cristo e que nós rejeitamos todo o tipo de vitupério, todo o tipo de injúrias. Nós defendermos a nossa moralidade, não por uma questão de clubismo ou porque estamos a levantar simplesmente uma bandeira, mas que sabemos que são valores essenciais para o estabelecimento e o desenvolvimento de uma sociedade, do ser humano, da família, das comunidades, e que levam o ser humano ao bem, levam o ser humano a ser melhor, levam o ser humano a respeitar o próximo, levam o ser humano a ter a dignidade, tanto das pessoas, tanto dos animais, e leva-nos ao bem. E por isso está na altura de nós cristãos não termos medo mais, e não nos intimidarmos quando ouvirmos que a religião e a política não se misturam, porque elas estão relacionadas. A religião está acima da política. Sempre foi assim, em todas as sociedades foi assim, só que foi através da esquerda, com a Revolução Francesa, que criou a ideia de que são separadas e que a religião ela é naturalmente anticientífica. Mas é irónico que só na nossa sociedade é que a ciência se desenvolveu, não foi na China, não foi na África, não foi na América do Sul, não foram os países da civilização ocidental, muito porque aqui é que já existia essa liberdade entre a religião e a ciência. Sem o protestantismo, a ciência não conseguiria progredir e não conseguiria avançar como avançou na Europa, e que levou a humanidade a níveis astronómicos de desenvolvimento económico, tecnológico, social, e que retirou muita gente da pobreza e trouxe qualidade de vida e dignidade à vida humana, e aumentou drasticamente a nossa população e permitiu o estilo de vida que nós temos
atualmente. Não podes ter medo de expressar a tua opinião, não podes ter medo de expressar a tua fé, e na verdade, expressares a tua fé é um ato de amor, é um ato de compaixão para com as comunidades com que vives, para com a nação que representas. E por último lugar, também do meu lado, em memória e também para continuar o legado de Charlie Kirk, eu vou expressar a minha opinião de forma aberta, e vou também ser ainda mais radical na defesa daquilo que eu acredito, para que o mundo possa ser melhor, para que o mundo possa ser mais defender nos valores da honestidade, da verdade, da dignidade humana, da santidade, da decência, ainda que o mundo ele caminhe para uma direção inversa, uma direção da decadência e uma, uma direção de destruição da própria sociedade. Para concluir, a morte de Charlie Kirk não vai ser o fim, não vai nos parar, não vai nos amedrontar, muito pelo contrário. Ela acendeu e ou melhor, aumentou uma chama ainda maior, em que a defesa e a guerra política, não guerra física, e espero que não haja essa guerra, mas o debate político vai ser ainda mais aceso, e do meu lado irei defender ferozmente os valores da nossa sociedade.